A Arca da Aliança. Ah, só de ouvir esse nome a gente já pensa em poder, mistério e, claro, naquelas cenas de filme, não é mesmo? Mas e se a verdadeira história não for sobre um baú de ouro perdido por aí? E se for sobre uma ideia que mudou completamente o rumo da fé? É essa jornada que a gente vai fazer juntos hoje. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que realmente importa não é onde a arca está, mas o que de fato ela era. A gente vai muito além da caça ao tesouro para entender uma história que, olha, redefine a nossa concepção da relação entre o ser humano e o divino. Para começar, a gente precisa entender o que era essa peça. Por fora, parecia uma obra de arte sacra, uma coisa de louco. Mas o seu significado, o significado era algo muito, mas muito maior para os antigos israelitas. E os detalhes são simplesmente fascinantes. O livro do Êxodo descreve tudo com uma precisão cirúrgica. Imagina só, um baú de madeira de acácia, coberto de ouro puro por dentro e por fora. A tampa, que era chamada de propiciatório, era vista como um lugar onde a voz de Deus se manifestava. E dentro? Não era só as tábuas da lei, não. Tinha também um pouco de maná para lembrar da provisão no deserto e a vara de Arão, um símbolo de autoridade. Cada coisinha ali contava um pedaço da história. E aqui está o ponto central de tudo. A arca não era só um objeto bonito para guardar coisas. Para os israelitas, era nada mais, nada menos que o trono de Deus aqui na Terra. A manifestação física da presença dele. Tenta imaginar isso. O lugar mais sagrado do universo não estava num céu distante. Estava ali, bem no meio do acampamento deles. Mas para a gente entender a Arca da Aliança, primeiro a gente tem que entender o que era essa tal de aliança. A arca, no fim das contas, era o carimbo, o selo físico de um acordo sagrado que definia absolutamente tudo. É que uma aliança na Bíblia é bem mais que um contrato, sabe? É um pacto de sangue, um compromisso levado muito a sério. E a antiga aliança, que foi feita lá no Monte Sinai com Moisés, era basicamente o conjunto de regras do jogo, os termos desse relacionamento entre Deus e o povo de Israel. Essa aliança era baseada na lei de Moisés, que a gente pode dividir em 3 partes para ficar mais fácil. Primeiro, as leis morais, tipo os 10 mandamentos, que são o padrão do que é certo e errado. Depois, as leis cerimoniais, que eram os rituais, os sacrifícios. E, por fim, as leis civis, que organizavam a sociedade. E o propósito disso tudo era mostrar um padrão de santidade tão alto que ninguém conseguiria alcançar sozinho, apontando que seria preciso algo ou alguém maior. E essa arca não era um objeto de museu não, viu? Ela estava sempre no meio da ação. Era uma verdadeira protagonista na jornada do povo de Israel. A história da arca é uma saga de verdade. Foi construída lá no Sinai e liderou o exército na queda de Jericó. Chegou a ser capturada pelos filisteus num momento terrível, mas depois foi devolvida de um jeito milagroso. O rei Davi fez a maior festa quando ela chegou em Jerusalém e Salomão a colocou no lugar mais sagrado do templo. E aí, em 586 a.C., os babilônios invadem e, silêncio, ela some do mapa. E aqui tem uma lição muito importante. A arca não era um amuleto da sorte. A prova disso, quando o povo desobedeceu a aliança, os filisteus foram lá e a capturaram. Ter o objeto por perto não garantia a vitória. O poder nunca esteve na caixa de ouro, e sim no relacionamento que ela representava. A fidelidade à aliança era a chave de tudo. E isso nos leva, claro, ao grande mistério que alimenta a nossa imaginação há séculos. Afinal, o que aconteceu com a Arca da Aliança? A cena foi brutal. O exército de Nabucodonosor chega, destrói Jerusalém, coloca fogo no templo e leva todos os tesouros. Mas tem um detalhe muito esquisito. Nas listas detalhadas de tudo que foi levado para a Babilônia, o item mais sagrado de todos, a arca, não aparece. É a partir daqui que a Bíblia simplesmente para de falar sobre ela. E aí, meu amigo, começa a chuva de teorias. Será que os babilônios simplesmente a derreteram por causa do ouro? Ou será que o profeta Jeremias conseguiu escondê-la antes, como alguns textos antigos sugerem? Existe uma tradição fortíssima na Etiópia que diz que ela está lá até hoje. Ou, quem sabe, ela ainda está escondida em alguma câmara secreta debaixo de Jerusalém. A verdade, ninguém sabe. Mas é agora que a história tem uma virada de roteiro daquelas. E se a resposta não estiver enterrada em algum lugar, mas sim numa ideia? O foco muda de um objeto físico para uma revolução espiritual completa. Essa pergunta aqui, ela muda o jogo completamente. E se a solução para o mistério da Arca Perdida não for sobre encontrá-la, mas sobre entender que o seu sumiço foi, na verdade, o começo de uma nova fase? E o mais irônico é que a pista estava lá o tempo todo com o próprio profeta Jeremias. O cara que viu a arca sumir. Ele profetizou uma nova aliança, uma que não seria mais escrita em tábuas de pedra, mas gravada direto no coração das pessoas. E essa tabela aqui resume a mudança de um jeito perfeito.
A antiga aliança era sobre obedecer a uma lei externa, com sacrifícios de animais que precisavam ser repetidos sempre. A nova aliança é baseada na fé e na graça, selada por um único sacrifício, o de Cristo, e causa uma transformação que vem de dentro para fora. O clímax simbólico de tudo isso acontece na morte de Cristo. Os evangelhos contam que aquele véu gigante do templo, a cortina que separava o lugar onde a arca ficava, se rasgou de cima a baixo. Aquela barreira que representava a separação entre Deus e as pessoas foi derrubada. O acesso direto à presença de Deus estava, a partir dali, aberto para todo mundo. E isso nos traz a grande conclusão. A busca pela arca física é super interessante, mas para a fé cristã, o propósito dela já foi cumprido. Ela se tornou desnecessária. A lógica do Novo Testamento é bem clara. Todos os símbolos da antiga aliança, incluindo a arca, eram como sombras. Eram um trailer que apontava para a realidade que viria com Cristo. E convenhamos, quando o filme estreia, ninguém precisa mais do trailer, certo? A realidade chegou. E assim, a transição se completa. Antes, a presença de Deus estava simbolicamente guardada num lugar, dentro de uma caixa de ouro. Agora, na nova aliança, a promessa é que o próprio Deus, através do Espírito Santo, mora dentro do coração de cada pessoa que crê. O símbolo deu lugar à realidade. No fim das contas, a jornada da arca nos deixa com essa pergunta poderosa: qual é o lugar dos símbolos sagrados na nossa vida? A história dela nos ensina que, por mais que objetos possam nos lembrar do divino, a verdadeira conexão, a aliança que pulsa, acontece dentro do coração. É a passagem do sagrado que a gente pode tocar para o sagrado que a gente pode ser. E aí, curtiu essa viagem pelos detalhes da Bíblia e seus significados? Se essa conversa despertou sua curiosidade, se inscreve aqui no canal e deixa aquele like para fortalecer. Assim, a gente continua essa jornada desvendando mais mistérios como este, sempre juntos.